Bom, gente, boa noite. Deixa eu iniciar aqui com vocês. Tudo beleza? Deixa eu só ouvir a voz de vocês. Acho que é o João Vitor e o Clebiano que está aqui com a gente. Tudo jóia? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Só me confirma aí. Pode abrir o microfone se quiser. Tem o chat aqui também. Beleza, João Vitor. Clebiano consegue me ouvir direitinho também? Gente, aí me responde uma coisa. Vocês são de Fortaleza ou estão falando de... Beleza, João Vitor, sem problema. Sem problema. Mas me responde uma coisa. Vocês são de Fortaleza? São região metropolitana? São de outros estados? Só para a gente se conhecer um pouquinho aqui. Legal, Campo Grande. Show. João Vitor, pessoal, hoje a gente está com essa proposta de trabalhar com vocês e apresentar um pouco a metodologia STEAM, que é uma metodologia que nós trabalhamos muito, é muito forte dentro do Social Brasilis e que a gente tem visto que tem ajudado bastante a gente a trabalhar o nosso impacto social, né, e trazer benefício para as comunidades, para as escolas, tem desenvolvido, ajudado bastante a desenvolver a educação e o interesse maior por essas matérias, né, que o STEAM aborda. O STEAM, como eu vou abordar um pouco mais detalhado mais na frente, ele é um acrônimo, né, do inglês, que significa ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, por meio da conexão desses conhecimentos, né, a gente aplica essa metodologia, essa forma de pensar na solução de problemas do cotidiano, soluções de problemas sociais, ambientais, que as pessoas vivam em suas regiões. Né? Esse é o grande foco do trabalho de impacto social, é que ele deixa um legado, que ele deixa uma história, deixa uma pegada, né, para a comunidade onde ele foi desenvolvido, onde ele se propõe se desenvolver. Tá? Eu vou avançando aqui. Isso aqui é a nossa agenda para hoje, tá? A gente está programado aqui para ir até umas 8 horas, mas aí você fica bem livres, tá? Para falar. Se quiser abrir o microfone, pode abrir, pode ficar à vontade, não atrapalha de forma alguma. Na verdade, ajuda bastante a interação de vocês, tá certo? Seja no microfone, seja aqui no chat, você pode ficar à vontade para estar participando. Lembrando, esse vídeo vai estar no YouTube do Social Brasilis, você pode ir lá, se tiver com alguma dúvida depois, pode revisar, se eu falar alguma coisa mais rápido, né? Então, surgiu dúvida no que eu falei, vai lá no YouTube do Social Brasilis e deixa lá tua pergunta, teu comentário, que a gente sempre está respondendo, tá bom? Aí, seguindo aqui, a gente vai ver o que é STEAM, né? Vou ser bem breve nesse ponto, né? Fazer esse traçado entre o STEAM e o impacto social, trazer, apresentar para vocês alguns cases do Social Brasilis que nós já trabalhamos, né? Na teoria e na prática, nós vamos ver como que é criado como são desenvolvidos esses projetos aplicando a metodologia STEAM. Aí eu vou abrir aqui um espaço para perguntas, algumas dúvidas e trocas, caso queiram participar, e no final eu tenho uma surpresinha para vocês, tá bom? E mais uma vez, sejam bem-vindos, né, ao nosso workshop que tem a temática de abordar o STEAM, desde o seu conceito de entender o que é o STEAM, o que é a metodologia, o que é o pensamento STEAM, até como que a gente age no processo de facilitação que a gente vai levar para uma comunidade, vai levar para uma escola, ou vai levar para dentro até mesmo de empresas, né, para aplicar no setor de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos, né, até porque o STEAM ele é uma matéria, ele é um conhecimento transversal. Não existe STEAM se eu trabalhar só tecnologia, se eu trabalhar só ciência, só matemática, só artes, sabe? Então, tem que ter essa conexão, essa rede, esse pensamento em rede dentro das componentes, né, curriculares das escolas, dentro das áreas do conhecimento. Aí deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu já falei um bocado aqui, não me apresentei. Mas eu sou o Thalisson Eloia, sou graduando em Engenharia de Produção na Universidade Federal do Ceará. Já atuo com projetos de impacto há mais de 10 anos, né? Então eu venho desde a minha escola, da minha base de formação,
né, em redes de computadores, desde a época do ensino médio, que eu trabalho com o desenvolvimento de projetos. Nem sabia que aplicava Steam, mas já aplicava Steam, projetos de robótica na escola, projetos de automação, tudo isso em ambiente escolar, né? Desde que eu saí da escola, eu desenvolvi projetos no Brasil inteiro, junto com o Social Brasilis. A gente já está junto aí já há quase 10 anos também. E a gente tem causado bastante impacto, né? Minha área de atuação é muito em engenharia de produção, mas o que eu tenho atuado bastante e tenho desenvolvido são os projetos com robótica e STEAM, né? Aprofundando mais a parte técnica, que a gente trabalha com muito foco em Arduino, com muito foco em ESP, para automação de residencial, para desenvolvimento de projetos de automação industrial também. Então a gente tem sempre esse bolo aí de conteúdo para estar compartilhando, né? Daí, partindo da ideia de que todo conhecimento ele pode ser agregado na metodologia STEAM. Então, quanto mais diversos as áreas do conhecimento que estão envolvidas ali naquele projeto, mais rico é o processo de criação, tá? Então aí juntamente com a Manu, né, que é a nossa CEO, fundadora do Social Brasil, diretora atualmente, né? A Manu, ela tem uma já totalmente diferente do Thaleson, que vem da engenharia de produção. A Manu já tem a formação de professora, né? Ela é professora em língua portuguesa e língua inglesa. Hoje a Manu faz mestrado acadêmico na UFC também. E tem aí uma grande carreira, uma grande estrada já percorrida e que hoje em dia a gente já está colhendo frutos, né, dentro do Social Brasilis, com os trabalhos que iniciou lá com a Manu, desde a criação do Social Brasilis lá na favela do Pirambu, onde ela atuava como professora, né, na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Eu vou falar mais um pouquinho da história do Social Brasilis para vocês, né, o Social Brasilis, o que é o Social Brasilis, né, quem é que está oferecendo esse momento aqui com vocês. Né, o Social Brasilis ele é um negócio de impacto social, ou seja, Thales, o que é um negócio de impacto social? É um negócio onde as nossas ações, nossos projetos, nossa forma de monetizar nosso trabalho, ele gera um impacto social simplesmente por existir. Tá? Então, todas as nossas ações elas têm uma ligação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável lá da ONU, né? Então a gente sempre embasa nossas metodologias, nossas fundações. E hoje a gente desenvolve, né, projetos educacionais, metodologias educacionais que levam o letramento digital, proporcionam aos alunos terem a porta do empreendedorismo tecnológico mais próximo, né? Aproxima do mercado formal de trabalho, a gente tem toda essa inclusão produtiva das populações periféricas e de favela do nosso Brasil, né? Eu digo Brasil porque o Social Brasilis hoje já atua, já rompeu barreira estadual, a gente já desenvolveu projetos em Minas, no Mato Grosso, já desenvolvemos projetos no Pará, em Belém, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, então já rompemos barreiras aí, onde tiver espaço para a gente causar impacto positivo, seja com STEAM, seja com empreendedorismo, com a inclusão produtiva de jovens e adultos no mercado de trabalho, nessa nova economia que a gente tem hoje, está vivendo hoje no mundo. Então, onde tiver espaço, a gente está lá, trabalhando, estando sempre disponível para contribuir com o desenvolvimento. Tá? O nosso foco na educação técnica e empreendedorismo, né? E o que faz a gente existir, de onde surgiu o Social Brasilis, foi, como eu falei, do sonho da Manu lá na escola do Pirambu, onde ela atuava como professora, e dentro da escola, dentro da sala de aula, na Social Brasilis, a partir do momento que a Manu percebe esse problema aqui, né, que é o avanço da tecnologia e da inovação, causando uma desigualdade social e econômica na sociedade, sobretudo nas parcelas, nas classes mais baixas, mais periféricas. Né? A tecnologia ela tem a tendência de evoluir, a gente está vivendo aí a revolução das máquinas, como eu gosto de brincar um pouquinho, mas é a época da IA, né? A gente está vivendo um salto tecnológico muito grande, só que o que acontece? Tem tecnologia de ponta muito massa, só que tá chegando para nossa periferia, tá chegando para todo mundo mesmo essa tecnologia, ou essa galera tá ficando excluída? Quer participar, quer contribuir, quer ter uma participação econômica e até no mercado de trabalho, mas não chegou para ela a capacitação, não chegou para ela a tecnologia, não chegou para ela o aprendizado de como manusear novos aplicativos.
de como compartilhar arquivos em redes, né? Então, existe essa desigualdade à medida que a tecnologia avança muito rápido. A nossa população mais periférica, mais de classe mais baixa, não consegue acompanhar essa evolução. Né? Então fica defasado o conhecimento escolar, fica defasado as metodologias de aprendizado, até mesmo tua participação. Hoje tudo a gente resolve por aplicativo ou por WhatsApp, a gente sempre tem algum app para resolver tudo. Né? Hoje é normal as empresas desenvolverem os próprios aplicativos porque ficou muito simples, né? Muito fácil de desenvolver. Só que, no entanto, à medida com que fica bem legal desenvolver aplicativo, tem galera que não consegue acompanhar esse desenvolvimento. Né? E o caminho não é parar o desenvolvimento. Né? O caminho é fazer e ajudar essas pessoas a acompanharem todo esse processo de crescimento. E o Steam, quando ele traz o conhecimento holístico e o aprendizado transversal, o uso transversal das competências, ele consegue, né, desenvolver várias habilidades de uma só vez, né, ligando aqui várias luzes no seu cérebro ao mesmo tempo, permitindo que você desenvolva melhor e aprenda melhor, tenha uma melhor fixação dos conteúdos e do aprendizado como um todo. Tá bom? Hoje, Social Brasilis tem quase 10 anos de existência, né? Nesses 10 anos, nós já apoiamos mais de 300 negócios e ideias de negócios periféricas, mais de 100 associações e cooperativas na Amazônia e no Cerrado brasileiro, a gente também tem esse perfil de atuação, tá? E mais de 600 jovens já passaram pelo Juventudes STEAM, tá? Juventudes STEAM, que é esse programa, são os programas de STEAM que nós desenvolvemos, né? Aqui eu tenho a imagem de um programa de STEAM desenvolvido só para o público feminino, só para meninas, né, visando a inclusão desse público dentro das tecnologias, dentro das engenharias. Aqui é um outro programa que nós desenvolvemos em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, aqui no ano de 2023. A gente enfrentou aí mais de 18 horas de viagem, né, para executar esse programa aqui, que durou uma semana. E eu vou trazer mais na frente um depoimento de uma das professoras e mais algumas imagens desse encontro. Mas foi bem legal, aqui é uma escola quilombola, foi uma experiência cultural bem legal. A gente saiu de lá muito contente de Minas. Aí aqui eu trago alguns prêmios, né, alguns reconhecimentos também que a gente vem colecionando desde das nossas primeiras ações de Social Brasilis. Isso valida, né, o nosso trabalho, isso para a gente é como uma forma de reconhecimento que a gente está no caminho certo. Né? A gente traz aqui o prêmio Acolher em 2018, a gente foi homenageado pelas nossas contribuições nas ODS, no fórum do IEP. Então tem bastante impacto aqui no Social Brasília aqui já gerado, tá? A gente participou, também ganhou o prêmio Ambev em 2022, em seguida já ganhou o selo das startups da Ambev, e em 2023 a gente teve aí, né, ficou muito contente em ficar entre os top 10 negócios no Expo Favela. A gente foi para a etapa nacional, ficou entre os top 25 do Brasil, negócios periféricos, né? E dentre esses negócios periféricos aqui, dentre esses que participaram do Expo Favela, tiveram 3 negócios que foram apoiados pela gente, né? A gente tem um braço aí de incubação de negócios de periferia e 3 dos negócios que a gente apoia e ajudou a desenvolver, né, participaram também com a gente nessa etapa. Meus queridos, sem mais delongas, hoje, como que tá o Steam pro Social Brasilis? O que que a gente faz? Como que a gente pensa as nossas ações, nossas atividades, né? Hoje, nossa solução dentro do Steam tá focada em 2 grandes pilares, né, que é o mercado tech e o empreendedorismo. Né? Vendo que ou você tem ali a sua vertente de trabalhar para empresas, ou tu põe teu próprio negócio, vai empreender com base tecnológica, desenvolvendo tecnologia de ponta, né, ou tecnologias básicas para que atendam às necessidades da comunidade. Se tu tiver um público, tu vai ter cliente e aquilo ali tu consegue desenvolver e auxiliar dentro da tua região ou da tua comunidade. Tá certo? Hoje, nos mercados tech, a gente tem nossos programas educacionais, eles têm uma duração média, né, pode acontecer, tem um programa mais pocket, que ele dura uma semana, e a gente tem programas mais extensos, de 3, 5, 6, 9 meses, tá? Então, o tempo de duração do programa, ele é bem mais longo, ele pode variar bastante de acordo com o perfil,
e o local que a gente vai executar, né? Tendo em vista que cada local tem uma necessidade, e a gente, toda a metodologia ela é adaptada para atender a essas necessidades, tá bom? Ah, Thales, mas o que vocês usam dentro do Social Brasilis para estar trabalhando o Steam? Principalmente a base tecnológica com robótica, como eu já falei, trabalhar com Arduino, com ESP, a gente trabalha bastante sensores e tenta trazer para a realidade escolar, para o ambiente de aprendizado, o que a sociedade necessita no dia de hoje, o que a indústria necessita no dia de hoje e como que ele pode se posicionar como um agente de mudança dentro dessa sociedade. Aqui, gente, eu trago um pouco mais do STEAM para vocês, né? Que o STEAM quer dizer que já trouxe. É um acrônimo do inglês que a gente trabalha ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tá? Aí aqui, como eu já falei, ele é uma forma de ensino que ele faz a integração de diversas áreas do conhecimento e permite que os participantes, né, dessa metodologia, que apliquem essa metodologia, tenham uma vivência mais prática na solução dos problemas, seja ele um problema do mais simples ao mais sofisticado, né? Qualquer pessoa que aplique o STEAM, que vivencie o STEAM, ele vai ter uma visão ampla, por mais que ele tenha uma visão mais específica. Tá? Você é um profissional da área das artes, do design, e você, consequentemente, por desenvolvimento do STEAM, pela metodologia do STEAM, tu vai ter que vai desenvolver um conhecimento melhor para ciência, para tecnologia, para a parte de engenharia, da matemática. Por quê? Porque tudo isso está interligado dentro de um projeto só. Né? E o STEAM ele trabalha muito isso, essa metodologia de projetos, de trabalhar em cima de novos projetos, sempre por projetos. Por que projetos, Thales? Porque tu vai sempre ter o início, meio e fim. Né? A definição de um projeto é que ele tenha um início, um meio por desenvolvimento e execução, e no final ele tem que ter um encerramento. Né? Então o STEAM está sempre trabalhando coisa nova. Por isso que ele é uma ferramenta muito atual. O STEAM não dá para tu dizer que o STEAM ele é tu não pode dizer que o STEAM ele é uma matéria escolar, por exemplo. O STEAM ele trabalha como uma ferramenta de auxílio, uma forma de pensar diferente. Seja os problemas de matemática, os problemas de português da escola, seja os problemas de desperdício de água, seja os problemas de desperdício de energia. Então, é uma forma de pensar conectado. Tá? Então o STEAM tem que ter sempre esse pensamento de que ele não é um conteúdo, não vai virar uma matéria escolar, ele não é uma carga para a escola, pro professor, tá? E o que eu sempre gosto de trazer, gente, nessas formações do STEAM, é frisar isso, de que o STEAM ele é mais do que um conteúdo, tá? Ele é a metodologia que ele convida, traz os estudantes, os professores a pensarem de forma mais crítica e experimentarem. Esse é o ponto-chave, é o experimentar. O instinto não vai existir, não, tu não vai conseguir aplicar o STEAM se tu só pensar, só planejar e ficar no campo das ideias. Tu tem que experimentar a tua solução. Fazer o MVP, sabe, o mínimo que seja, desenvolver algo real, algo concreto. O STEAM ele traz isso. Se você não desenvolver algo concreto, desenvolver um produto final para o projeto, ele fica pela metade. Tá? E tu não consegue aplicar o STEAM, ele não tem eficiência, mas seguindo as etapas que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, a gente consegue desenvolver projetos sem problema nenhum, só aplicando alguns conceitos, tá bom? Aí, pessoal, tá só nós aqui, eu tô indo, tá? Digam aí, tá rápido, tá bom, tá dando pra ouvir? Eu tenho o costume de falar rápido, quando eu começo a falar eu vou embora, viu? Tá ok? Dá só um joinha aí se estiver ok. Joia. Valeu, João Vitor. Tranquilo, né? Pessoal, seguindo aqui. Thaleson, mas tu falou de STEAM, eu sei que agora que STEAM é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tu usa tudo isso aí para desenvolver projetos de forma holística, para construir um conhecimento mais agregado, mas de onde foi que surgiu isso aí? Quando, sabe? De onde é que vem isso aí? A metodologia do STEAM, pessoal, ele não é nada novo, sabe? Não é nada de outro mundo que surgiu agora, mas ele já vem sendo usado, vem sendo desenvolvido já há bastante tempo. Ele já está há mais de 30 anos aí, né? Só que vem tomando mais espaço, vem sendo mais conhecido na nossa sociedade hoje em dia.
tá bom? Mas a ideia do STEAM de integrar novas tecnologias, ele já vem desde um tema antigo que era o STEM, né? Que antes era ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O artes ele era esquecido, tá? Não existia esse artes aqui. Até um tempo atrás não se identificava, não se aceitava, não via que a artes participava desse processo, tá? Mas depois foi entendido, né? Com a abertura dos pensamentos aí, e a artes foi incluída dentro do acrônimo do STEAM, porque foi entendido que o artes ele faz parte, é parte fundamental para o processo de inovação, de desenvolvimento, de prototipação, o processo que eu cito aqui, ó, de experimentação. O processo de criação dessas ideias para experimentar tem que ter a arte incluída, tem que ter o desenvolvimento humano dentro desse processo, né? Por isso que sempre que a gente trabalha dentro o STEAM, dentro do Social Brasilis, a primeira ação que nós temos é conhecer o jovem, conhecer a população que nós estamos trabalhando, né? O que que ele quer, por que que ele está ali, de onde que ele vem, o que que ele quer para a vida, né? E para pensar isso, para trabalhar essas questões, a gente sempre inicia nossos programas aplicando um projeto de vida com esses alunos, né? Que o que que é o projeto de vida? O projeto de vida ele é um plano pessoal que descreve as metas, inspirações, os valores e principalmente os objetivos de vida das pessoas que estão participando daquelas formações, né? Entender o que elas querem, para onde que elas querem ir, é fundamental para que a gente consiga personalizar a abordagem, personalizar a linguagem, né? Até mesmo os conhecimentos. Às vezes a gente chega para dirigir uma oficina de STEAM para um público que quando a gente vê o projeto de vida deles, a gente tem que fazer algumas adaptações, alguns ajustes para poder atender aquela demanda do jovem, né? Porque, além de tudo, esse aprendizado ele precisa ser, gente, significativo, né? Se for um aprendizado que não tem nada a ver com a vida dos jovens, a criança tá lá, né, numa escola, no Vale do Jequitinhonha, e eu vou começar a usar exemplos da vida do centro de distribuição da Amazon. Vou usar nos meus exemplos o McDonald's, coisas que são fora da realidade de alguns públicos, né? Então, conhecimento e o aprendizado ele tem que ser algo mais integralizado, né? Tem que fazer sentido, ele tem que ter valor para aquela pessoa que a gente está falando. Se não tivesse essa conexão com o propósito de vida dela, a gente não consegue conectar, não consegue desenvolver a metodologia do STEAM e a gente peca no azinho de artes, né? Que é a parte humana da metodologia do STEAM, tá certo? E quando a gente trabalha esse projeto de vida, a gente melhora o direcionamento do aluno, a gente consegue dar orientações de carreira. Agora, às vezes o jovem quer cursar a universidade, quer fazer o ensino superior, mas não sabe o caminho. Às vezes ele sabe o caminho, mas não está decidido ainda, não sabe o que cada profissão faz. Então a gente tem esse perfil também de conversar, de orientar, porque às vezes nós somos as únicas referências que esses jovens vão ter, né? Quando a gente entra no território carente, no território que tem necessidades, a gente tem que estar preparado para lidar com determinadas situações. Aí nisso você melhora a motivação do aluno, a gente vê que aplicando o projeto de vida, esses jovens, muitos deles trazem que ninguém nunca perguntou para eles sobre o projeto de vida, o que eles querem da vida, né? Qual que é os sonhos, o que eles desejam. Então, quando ele vê que tem pessoas interessadas no que eles querem e dispostas a ajudá-los, né, a guiá-los, eles têm a maior essa motivação até de participar, né, e continuar participando das atividades escolares, né? Fora os benefícios individuais, né, como a autodescoberta, a autoconfiança, a própria resiliência, o equilíbrio emocional e a realização de sonhos, né, que é o que move o ser humano aí até hoje. Tá joia? Gente, é que eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Dos benefícios do STEAM. Né, a gente traz aqui o pensamento integrado, já vim falando bastante dessa visão holística, a compreensão holística do mundo, né? Ver o mundo como um todo, não enxergar só pelos olhos da matemática, da tecnologia, mas de todas as áreas do conhecimento, visto que todo conhecimento a gente está aqui guardado no nosso cérebro, basta a gente usar e desenvolvê-lo. O desenvolvimento de habilidades do século XXI, né? Isso, sobretudo, o pensamento crítico, né? O aluno do STEAM ele tem que ser crítico até ao propor soluções,
né? Então a gente sempre está desenvolvendo e estimulando, é um benefício grande do STEAM. O maior engajamento, como eu já falei, isso aumenta bastante o interesse dos alunos quando eles começam a ver significado, né? Com o STEAM, perguntas como para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara começam a assumir, caem por terra. Né? Então tem significado no conhecimento. O preparo para o futuro, visto que o STEAM ele é sempre uma metodologia que você pode estar aplicando as tecnologias mais atuais. Né? Há 5 anos atrás, ninguém se falava de inteligência artificial. Então não tinha inteligência artificial dentro dos programas de STEAM, se tinha era pouco. Hoje em dia é fundamental. Não dá para trabalhar STEAM sem eu abrir um parênteses para trabalhar inteligência artificial, que é um papo do momento. Assim como não dá para trabalhar empreendedorismo sem trabalhar em marketing digital. Então tem essa questão de estar sempre atualizado e se preparando para o futuro. Não é para o agora, é se preparar para o futuro, para melhoria, tá? Outro é o processo de inclusão, né? O STEAM, você consegue aplicar o STEAM com pouquíssimos recursos e com os recursos que você tiver à sua disposição. Né? O STEAM ele estimula muito o pensamento maker, o pensamento criativo, o A de arte está lá muito forte nisso, da gente ser criativo ao solucionar os problemas, né? Com pequenos projetos, com pequenos componentes simples e básicos, a gente consegue estar desenvolvendo soluções tecnológicas, soluções mais sustentáveis, tá certo? E a constante melhoria, né? Como eu já falei aqui do STEAM. Aí alguns desafios que a gente pode enfrentar, que os ambientes enfrentam ao implantar essa metodologia, é a limitação de recursos. Né? Querendo ou não, a gente consegue trabalhar o STEAM do zero com o que a gente tem? Consegue. Mas quando a gente vai trabalhar tecnologia, você demanda um kit de robótica, demanda uma placa, um sensor. Então isso aí, para muitas realidades, por mais que hoje esses kits sejam bem acessíveis, para algumas realidades isso ainda não está no alcance. Né? Assim como que acontece com a formação de professores. Né? Se eu quero trabalhar STEAM, eu quero que os jovens tenham um pensamento mais integrado, os professores também precisam estar preparados para estimular e a atender às demandas desses alunos do pensamento integrado. Né? Os professores também precisam ter esse pensamento. Então, a necessidade de formação, de capacitação dos professores, momentos pequenos, pockets como esse, de uma horinha para discutir, para falar, né? E capacitar esses professores é fundamental, é um desafio que a gente ainda tem, uma barreira, né, que é o nivelamento também dos professores, que é tudo que o professor precisa hoje em dia também é a capacitação, o desenvolvimento contínuo. Né? O processo de avaliação também ainda é um pouco complexo, é um pouco desafiador. Né? Indicadores, a gente hoje na sua Brasília a gente tem indicadores bem sólidos, bem precisos com isso, mas para quem está começando pode ser difícil de avaliar o desenvolvimento, de avaliar a percepção, porque tu não vai avaliar o STEAM, um projeto STEAM, pela uma nota. Tu não vai colocar a questão 1, 2, 3 e pedir que ele responda e no final tu vai ter uma nota de 0 a 10. Né? Então é muito desenvolvimento, é do dia a dia, é da observação, é da roda de conversa, dos momentos de diálogo. Então, todos esses momentos é momento propício para tu estar desenvolvendo e estar fazendo a tua avaliação, tá bom? E, sobretudo, a resistência à mudança, né? A gente sabe que alguns ambientes ainda são bem resistentes à tecnologia, enquanto alguns ambientes, né, podem discutir o uso ou não da tecnologia na sala de aula, em momentos ou não. A gente aqui já está em outro pensamento, já está um pouco mais avançado, utilizando essa tecnologia de forma produtiva, né? Então, não só esse tipo de mudança, mas de mudança de ambiente, se você tiver que às vezes você tem que ajustar uma sala mesmo para você direcionar para desenvolver projetos de STEAM, né? Mudanças de horários, muitas vezes escolas abrem aos sábados ou pegam jovens no contraturno e isso pode ser um desafio em algumas realidades, seja pela segurança pública, né, do jovem se deslocar ao sábado, que tem menos movimento, ou no contraturno, num horário que não é normal de trânsito de alunos. Enfim, existem resistência a alguns tipos de mudança. For trabalhar com STEAM, for trabalhar com tecnologia, desenvolvimento de programas no ambiente social, é muito importante a gente estar preparado para esses tipos de desafios que a gente vai ter que enfrentar. Você tem que olhar de frente e seguir. E dá tudo certo. Aí aqui dentro do Social Brasília, gente,
nossos programas, eles têm um nome, nós batizamos sempre de Juventudes STEAM, tá? Então, Juventudes STEAM é o carro-chefe aqui do trabalho à tecnologia e STEAM dentro do Social Brasilis, né? Ele é um programa de formação, que ele é voltado para a inclusão produtiva de jovens, através do estímulo de novas tecnologias, como eu já falei com vocês, né, que podem se tornar inovações científicas, tecnológicas ou inovações sociais, que podem ter ou não potencial de mercado. Né? Isso aqui vai muito da capacidade de empreendedorismo, do desejo de empreendedorismo do jovem. Né? Mas isso, de qualquer forma, o qualifica para o mercado de trabalho. Né? Ah, aí aqui eu tenho para você, na imagem aqui a gente tem um grupo, né, também de um grupo de um projeto só para meninas que nós desenvolvemos na região metropolitana de Fortaleza. Aqui elas estão preparando um projeto de uma maquete de uma cidade inteligente. Vocês podem ver que aqui tem alguns fios, baterias, sensores aqui embutidos nessas estruturas, tá? Você vê aqui um poste de automação. Mais na frente a gente consegue ver mais alguns projetos produzidos pelas meninas, né, durante esse programa, que foi um programinha curtinho, 3 meses, mas que teve grande crescimento, agregou bastante conhecimento para as meninas. E logo a gente vê mais alguns projetos dela, tá bom? Mas hoje no Social Brasil a gente tem o programa STEAM, das Juventudes STEAM, seja ele na versão Pocket ou na versão itinerante, que a gente também, que é a versão que a gente visita outros estados, outras cidades, com projetos de uma semana, como foi o caso do Vale do Jequitinhonha, né, em Minas Gerais, que a gente executou um programa de uma semana. Em Calcaia, recentemente, executamos um outro programa com duração de 3 dias, em 2 etapas, 3 dias em uma etapa, mais 3 dias em outra etapa. Então, a gente tem o perfil, como eu já falei, dos projetos, eles são adaptados, né, sempre à realidade do que vai receber o projeto e com a necessidade local. Aí aqui eu trago mais um ponto do STEAM, né, que ele vai além da sala de aula, ele ajuda a resolver problemas reais com o conhecimento aplicado. Né? O conhecimento que a gente desenvolve na escola, ele não fica retido só ao ambiente escolar, só a solucionar questões no momento de prova, de trabalho acadêmico, mas a gente consegue colocar ele na prática como solução real de um problema social, né? De um problema social dentro da escola, fora da escola, né? No seu bairro, na sua rua, na sua cidade, independente do ambiente, quando você integra esses conhecimentos e se propõe a desenvolver a solução, você tem resultados positivos. Tá? Então ele sempre tem, e o STEAM ele tem essa que eu grifei aqui, né? Que é a chamada da educação para a ação. Né? Ele sempre tem que desenvolver um projeto, tem que solucionar algo. Aí aqui, gente, eu entro mais numa parte social, tá? Mais de fundamentação, digamos assim, né? De como que eu sei que o meu projeto ele está solucionando uma problemática social. Se o STEAM está solucionando uma problemática social, a gente tenta sempre, né? Encaixar, ver onde que a nossa solução impacta dentro dos objetivos de desenvolvimento, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que são esses 17, né, objetivos daqui que a gente tem que alcançar até 2030, né? E dentro desses campos aqui você vai deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha que coisa linda. Ó, a gente tem aqui desde a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, enfim, temos aqui 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e nós tentamos sempre, e cada um desses objetivos ele tem descritores, né? Então, o objetivo 1, ele tem um descritor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e por aí vai, tá certo? E cada um desses descritores, ele pode ser tocado pelo teu projeto social que tu tá tentando desenvolver, tá certo? Então aqui você pode estar trabalhando educação de qualidade na ODS, na ODS 5, por exemplo, ou na ODS 4, a igualdade de gênero na ODS 5, trabalho decente na ODS 8, né, ações contra a mudança global do clima na ODS 13. Então, esses aqui que eu destaquei são alguns dos tópicos, alguns dos objetivos, né, desses objetivos sustentáveis aqui, que os nossos programas tocam, né, alguns, tá bom? Dependendo da atividade do programa, vocês vão tocar um objetivo sustentável
ou outro, tá? Então, uma forma de tu validar isso, validar o teu projeto, eu estou desenvolvendo aqui um projeto que vai trabalhar a sustentabilidade, a economia de água dentro do ambiente escolar. Né? Em que ODS eu estou aqui tocando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? É o de abastecimento de água, de cuidados com o meio ambiente, cuidado de recursos hídricos. Então, a gente pode encontrar, se tu encontrar o ODS aqui que se encaixa com o teu projeto, você está no caminho certo de desenvolver um projeto social, tá? Um projeto de STEAM com impacto social. Tá joia? Aí aqui alguns dos pilares dos STEAM, gente, que eu trago para vocês, é que ele sempre tem que refletir o ambiente contemporâneo, tá? Ele tem que estar tratando da realidade, de problemas do momento atual, do futuro, né? São coisas que sejam palpáveis para a gente, né? Ele não é só uma sequência de conteúdos, tá? Apesar da gente ter uma formação voltada para tecnologia, para robótica, o STEAM não é sequência de conteúdos, né? Como eu já falei para vocês, é a forma de pensar o problema, é uma forma de enxergar o problema, tá certo? Os nossos programas, eles estão sempre alinhados com a BNCC, né? A gente sempre tenta trabalhar essa parte de estímulo ao pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, que são competências da BNCC também. A BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? As escolas seguem essa Base Nacional Comum Curricular, seja ela particular, privada, elas seguem essa orientação essa orientação educacional, né? E o STEAM, ele tem essa característica de ser uma metodologia holística, né? Ela não é como eu já falei para vocês, não é uma matéria escolar. Ele não tem que surgir lá na carga horária dos alunos como uma matéria escolar, mas sim como uma metodologia, uma ferramenta dentro da sala de aula, né, que agregue ao conhecimento, à integração desses conhecimentos. Tanto é que um professor de português, matemática, física, química, história, geografia pode estar aplicando esses projetos. Às vezes você não é nem professor, você é um educador social que desenvolve um projeto em um ambiente na sua comunidade. Você pode aplicar o STEAM da mesma forma, tá? Por quê? Porque ele é uma metodologia, ele é uma forma de pensar, tá joia? Eu trago aqui para vocês mais na frente o nosso passo a passo, tá? Aqui, gente, nessa imagem aqui, eu queria frisar para vocês, são as produções das meninas, né, no programa que a gente desenvolveu, nos Jovens Mulheres nas STEAM. Aqui são algumas soluções que foram desenvolvidas, né? As plaquinhas, os projetos, a gente usa muito as placas de prototipagem, alguns projetos já finalizados de automação. Aí aqui eu reforço bastante, gente, a questão do uso da pedagogia de projetos, né? Do aprendizado por projetos, tá certo? Do projeto, ele não precisa ser algo muito sofisticado, tá? Projetos simples podem ter grandes soluções, desde que eles sejam bem fundamentados, né? Por exemplo, aqui nesse quadro eu trago que um projeto de aproveitamento de água, ele pode integrar a matemática com a medida de cálculo de consumo, o volume que o teu reservatório vai ter. Tu tem aí o estudo na parte de ciências com os ciclos da água, a engenharia para estar desenvolvendo protótipos, a aplicação da tecnologia, da programação, da eletrônica, né, para a construção de circuitos com sensores, com autuadores, com sistemas de monitoramento. Então, você pode ver que um projeto simples, como o de reaproveitamento de água, ele integra todo esse conhecimento do STEAM. Thales, mas como aplica esse STEAM? Tu já falou um bocado, como é que tu vai aplicar esse STEAM? É simples, né? 5 passinhos aqui que a gente organiza para estar desenvolvendo um projeto STEAM. A primeira coisa que tu vai fazer é identificar o problema e ver se ele é real, né? Primeiro a gente sempre vai partir para a identificação de um problema social, um problema local da indústria, um problema do trabalho, um problema de casa, um problema da escola. Identifica o problema. O problema é o que não falta. Então, identificou o problema, eu vou partir aqui para a segunda etapa, que é de quê? De pesquisar o problema, de entender, ver quem é que sente aquela mesma dor do problema. Se ele é um problema para alguém também.
Não só para mim, é para outras pessoas também. Então eu vou ver para quem que ele é um problema. E aquela pessoa provavelmente vai ser um parceiro meu no desenvolvimento daquela solução. Ele tem ideia, se aquilo é um problema, ele já deve ter pensado como solucionar também. Então, pesquisar e conhecer o problema é o segundo passo que a gente tem para desenvolver um projeto de STEAM. Desculpa. O terceiro passo, né, é a ideação, é a geração de ideias. É o momento que eu vou juntar com um grupo e fazer um brainstorm. Todo mundo vai dar seu pitaco, todo mundo vai expor sua ideia, compartilhar a sua visão, né? E essas pessoas vão, ao final, ter uma lista lá de possíveis soluções para o problema. Visto que você já viu o problema, identificou, né, estudou esse problema, agora você vai ter ideias de como solucionar. Definir qual é a ideia que eu vou testar, aí eu vou para a construção do protótipo, que é a quarta etapa do nosso desenvolvimento. Nessa etapa, vocês vão utilizar a mão na massa, vão meter a cara para desenvolver uma solução, seja ela tecnológica, seja ela uma solução metodológica, né? Independente da ação que você for fazer, aqui você vai prototipar, criar. Essa aqui eu digo que é uma das etapas fundamentais para o STEAM, porque sem ela você não vai para a quinta etapa, que é a apresentação da solução e dos resultados. Né? Quando você não prototipa, não cria a primeira MVP da tua solução, tu não consegue me apresentar. Não vai ter o que apresentar. Vai apresentar o quê? Né? Se tu não prototipou, vai apresentar as possíveis ideias, as possíveis soluções? Não. Dá mais um passo, constrói teu protótipo, mínimo que seja, com o que tu tiver, usa os recursos que está ao teu alcance, tá certo? Então, fica à vontade para tu buscar essas ideias, tá certo? Esses princípios de soluções, tá? E como eu já citei, o quinto passo é apresentar essa solução. Ao apresentar essa solução, ela pode ser bem recebida, pode ser mal recebida, tu vai receber feedbacks de melhorias, novas propostas, né? Tu mesmo no processo de prototipagem pode voltar para a ideação e ajustar alguma coisa para voltar para o protótipo, tá? Então esses três últimas etapas aqui, eles vão acontecendo simultâneo. Tu apresenta, melhora, tá certo? Esse é um dos destaques do STEAM, né? Que é a melhoria contínua, é o aprendizado constante das ideias, tá certo? E um detalhe, tá? Que eu deixo aqui bem marcado aqui em amarelo, que o mais importante é a metodologia e o processo, tá? Não é a complexidade da solução, tá bom? Vamos sair aqui como o maior aprendizado desse momento. O que é STEAM, o que a gente fez. O STEAM, o maior aprendizado dele é você focar na metodologia e no processo, tá certo? Identifica o problema, pesquisa, gera ideias, define uma ideia, prototipa a ideia e no final você apresenta a tua solução. Segue essa metodologia, segue esse processo, que esse é o principal, tá? Não importa se eu vou desenvolver e tirar o foguete da atmosfera ou eu vou reduzir a quantidade de papel que é desperdiçado na escola, tá certo? Não importa a complexidade, mas seguindo o processo, seguindo a metodologia, o aprendizado, o conhecimento vai ser construído e todos que participarem do projeto vão ter benefícios. Tá certo? E no final do projeto, quando a gente apresenta aqui a nossa solução, a gente tem o nosso impacto social positivo, tá certo? Que a gente antes tinha um problema que a gente identificou e ao final aqui do processo a gente vai ter a nossa solução, tá? E o detalhe, né? Um negócio de impacto, um negócio social, ele precisa deixar um legado, né? Ele precisa deixar um histórico ali, para que seja dado continuidade. Tá joia? Pessoal, tá tranquilo até aqui, estamos chegando nos nossos finalmente. Conseguem? Show de bola. João Vitor, obrigado pela participação, você está ajudando bastante. Gente, eu queria deixar aqui para vocês agora, né, abrir aqui esse espaço caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, algo que não tenha ficado claro, né, na nossa metodologia. Eu sei que eu falei bastante, tem muita coisa,
né? Mas eu queria deixar aqui já um espaço para qualquer dúvida que vocês tenham, porque eu tenho um desafiozinho aqui para propor, né? Tanto para quem está aqui presencial, participando aqui no ao vivo, para quem vai ver gravado. Para quem vai ver gravado, dá um pause, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês o desafio, tá joia? João Vitor, preparado? Tá tranquilo? Já saiu do ônibus? Ó, gente, eu vou deixar aqui esse desafio. Você que está assistindo a gravação, pode participar também, tá? Dá um pause, 5 minutinhos, marca aí no teu cronômetro 5 minutinhos aí, tá bom? E tu vai pensar, né? Com base em tudo isso que eu falei, que problema, né, você gostaria de resolver na tua escola, na tua comunidade, na tua casa, no teu bairro, onde tu quiser, usando a metodologia do STEAM, usando o STEAM, que seria ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá bom? Esse cronômetrozinho aqui. João Vitor, já saiu do ônibus? Eu te espero. Se não, eu vou dar seguimento. Vocês que estão online, vocês dão um pause, dão uma olhada, tá certo? Que a gente pode seguir aqui. Gente, finalizando aqui, né? Queria deixar aqui em aberto, dizer que está aberto o nosso. Opa, tô entrando. Pronto. Já dirigindo aqui para os nossos finalmente, gente, eu queria deixar aqui, dizer que está aberto o nosso banco de facilitadores Steam. Se tiver interesse em participar como, como facilitador, de conhecer um pouco mais o Steam, a gente deixa aqui com vocês o QR Code, vocês possam escanear. Podem também solicitar lá nos nossos canais, Instagram, vocês podem encontrar também o nosso link para o banco de facilitadores, tá bom? A gente está sempre olhando, sempre buscando novas pessoas que gostem, que queiram participar, atuar como professor de Steam. Basta ter um conhecimento de Arduino, de tecnologia, de um pouquinho de programação, conhecer circuitos, né? Tenha e o principal, né, que é o interesse em adquirir novos conhecimentos e participar desse processo de impacto positivo. Tá joia? Aí eu deixo aqui com vocês, gente, e como tá só a gente aqui na sala, eu queria só já partir aqui para abrir para dúvidas, né, caso vocês tenham. Tá joia? João Vitor, Clebiano, alguma dúvida? Algum comentário que vocês tenham para fazer? Pode ficar à vontade para abrir o microfone, falar no chat. Fiquem à vontade. Joia, João Vitor, pode falar. O João Vitor está digitando. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Vocês que vão assistir, que estão finalizando, né, assistindo a gravação, muito obrigado por terem ficado até aqui, tá bom? E a gente se vê, deixe o comentário de vocês aí. E outra coisa, tá? Deixem as soluções de vocês do desafio, tá? Que problema você gostaria de resolver na sua escola ou comunidade usando a metodologia STEAM? Deixa aí no comentário do YouTube, deixa no comentário lá no nosso Instagram, que a gente vai estar respondendo, vai estar acompanhando a resposta de vocês, tá?